Bom, Adriana, a entrevista de hoje aqui no BCTV é com a médica, nutróloga Mayra Sampaio, certo, Mayra, né? Certinho. É Mayra Sampaio, não é Maíra, tá? Que eu pensei que fosse Maíra. É Mayra Sampaio. Ela é especializada em nutrologia pela Abram. Ela é pós-graduada em nutrição materno-infantil e pós-graduada também em ciências da obesidade e sarcopenia pela Sociedade Brasileira de Medicina e Obesidade. Ela é também especialista há 20 anos em nutrologia para e também para a fertilidade feminina em todas as fases da vida, entre outras coisas, né, relativas à mulher, até na fase de menopausa, etc. Boa noite, doutora Mayra, seja bem-vinda. Boa noite, Germano. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, Então, doutora vamos, Maria. Boa noite, Adriana. então lá. Doutora Mayra, vamos para um assunto que virou uma febre nacional, né, que são as canetas emagrecedoras, né? A gente sabe que hoje venceu a, a patente da semaglutida, né, que é o princípio ativo do Ozempic e também do Wegovy, né? Isso mesmo. E que é fabricado e vendido aqui no Brasil pelo laboratório Novo Nordisk, que é uma indústria farmacêutica dinamarquesa. A partir de agora, então, qualquer laboratório brasileiro pode fabricar esses produtos aqui, desde que autorizados pela Anvisa. Alguns parece que estão pedindo, né, a Anvisa avaliação, pode sair até julho, mas é, esses produtos, na verdade, eles são para diabetes, para diabetes, né, para diabéticos, mas muita gente usa ele aqui para emagrecer e tal, né? E os produtos fabricados no Brasil, que serão fabricados, tem aquela MS que está pensando em fazer, e os produtos brasileiros podem ficar mais baratos aqui em 30, 40%, que é o que se fala, né? Mas continua com a receita obrigatória e tal, né? O que a senhora acha, que você acha, o que pode acontecer agora com essa mudança aí? Levando em consideração que nós temos 1 bilhão de obesos no mundo e que 1/3 da população brasileira convive com a obesidade, a quebra da patente desse medicamento acaba aumentando o acesso da população a um tratamento que realmente é, ajuda muito na questão da resolução, né, da perda de peso, mas a gente tem que levar em conta também todos os outros fatores referentes à obesidade, porque a obesidade é uma doença multifatorial. A parte medicamentosa é apenas um dos pilares desse tratamento. Por isso que instituiu-se também que fosse de receita controlada, porque não é apenas usar a medicação, nós temos que avaliar todo esse organismo e dar suporte a esse processo de emagrecimento para que realmente seja um emagrecimento sustentável, com qualidade e manutenção da saúde. Certo. Apesar dessa mudança agora, né, em relação aos medicamentos, esses genéricos, você acha que eles vierem serem fabricados aqui, eles vão ter o mesmo efeito dos importados? Ou seja, esses produtos podem acabar é, com essa crise, com essa possibilidade de se trazer remédios contrabandeados do Paraguai e também tem um efeito, pode ter efeito nocivo, né? Como é que você avalia essa questão aí? O fato de as medicações, quando elas são comercializadas, elas passam pela regulamentação da Anvisa, vigilância sanitária, então acaba sendo muito mais seguro também com a quebra da patente e a possibilidade de outras indústrias farmacêuticas produzirem a medicação, acaba sendo uma forma até mais segura para a população do uso desses medicamentos, né? Porque assim, essas medicações que a gente tem no Paraguai, a gente não tem a regulamentação do nosso sistema de saúde. Então, a gente não sabe muito bem como é feito, como é produzido, né? E as ações desse medicamento na população. E até porque precisa ficar em geladeira, esse processo, e essas pessoas que fazem contrabando, muitas vezes fica lá no fundo do quintal jogada, não tem nem Exatamente, a gente conservação. não sabe como que essa medicação é transportada até o consumidor final, que no caso é o paciente, então precisa de um cuidado extremo realmente. Doutora Mayra, essas canetas são receitadas contra o diabetes, mas a maioria das pessoas, na verdade, utiliza para emagrecimento, né? Afinal, elas realmente podem fazer mal para a saúde? Quem não é diabético e toma para emagrecer? Alguns médicos dizem que pode prejudicar o pâncreas. Quais são os verdadeiros efeitos colaterais desses remédios emagrecedores? Existe esse perigo mesmo?
Na verdade, quando se foi feito o estudo para desenvolvimento desse medicamento, foi inicialmente com a população diabética. Só que a grande maioria das medicações que a gente usa para o tratamento do diabetes, elas acabam fazendo algo que é uma melhora na resistência insulínica do paciente. Insulina é um hormônio secretado pelo pâncreas que quando ele está em excesso, ele acaba dificultando o emagrecimento. Então, uma vez que a gente consegue controlar a produção desse hormônio, a gente consegue também uma perda de peso. Então, os estudos científicos inicialmente são feitos e desenvolvidos para o universo, vamos dizer, do paciente diabético, mas com o uso, a gente vai observando que ele também ajuda a emagrecer, exatamente por esse controle sobre a insulina. E aí é necessário que sejam feitos novos estudos científicos para aí sim poder constar em bula que também é para o tratamento da obesidade. Lembrando que quando a gente fala em emagrecimento, é uma consequência do tratamento de uma doença crônica. Então, também a gente está tratando uma doença. E é algo que é importante a gente observar na prática também, que às vezes a gente tem a ideia de que o paciente obeso é simplesmente aquele que está muito acima do peso, mas a gente tem uma outra classificação de obesidade também, que é sobre o percentual de gordura do paciente. Então, às vezes, tem pessoas que visualmente estão magras, mas com um elevado percentual de gordura. E por esta classificação, elas também podem ser incluídas como obesas. Agora, mesmo para quem usa as canetas emagrecedoras, é mais recomendado que as pessoas obesas façam exercícios, mudem o cardápio para comer alimentos menos gordurosos, com menos açúcares, né? Então, todas essas pessoas que tomam as canetas precisam ser submetidas, de fato, a essas dietas mais magras ou não necessariamente? Como eu vinha falando, a obesidade é uma doença multifatorial. Então, nós temos causas ambientais, genéticas, alimentares, comportamentais. Então, o tratamento medicamentoso é um pilar. Só que a gente precisa lembrar que emagrecimento é um processo e que vai ser um processo diferente dependendo da comorbidade, ou seja, de doenças associadas que o paciente apresenta, qual é a causa de obesidade daquele paciente. Só que há outros pilares que não apenas o medicamentoso, que também é importante. Então, ele passa sim por toda a rotina do paciente, alimentar, rotina de sono, de atividade física. Então, esse pilar, na verdade, é a base do tratamento. O medicamento, ele vai ser uma ferramenta, só que durante o processo de emagrecimento é o tempo que esse paciente tem de, vamos dizer, arrumar a bagunça da casa. Então, enquanto ele usa a medicação, ele precisa ir acertando todos esses pilares. Por isso que é importante, sim, o tipo de dieta, lembrando que não pode ser uma dieta restritiva por um longo período. Por que é tão importante, por exemplo, o acompanhamento desses pacientes que usam essas canetas emagrecedoras? Vamos dizer que você tem uma ação maior sobre a fome e a saciedade. Então, quando o paciente diminui a quantidade de alimento que ele come, né, isso associado ao uso da medicação, ele vai diminuir também a quantidade de nutrientes que ele coloca para dentro do organismo. Então, se o paciente apenas usa a medicação e não faz o acompanhamento devido, ele vai levar a uma deficiência nutricional ao longo desse período, que pode ocasionar com outros problemas de saúde. Por isso que é tão importante esse acompanhamento em conjunto para não acontecer o que acontece na maioria das pessoas que não faz o acompanhamento médico e só usa medicação. O que a gente já ouviu falar, por exemplo, de face de Ozempic, né, que é aquela face derretida, cabeça de Ozempic. Por quê? Porque são pessoas que só usam a medicação e não fazem a devida nutrição durante todo esse processo. E da mesma forma, tem, desculpa, Germano, só complementando, assim, e da mesma forma tem as pessoas que usam, né, essas canetas, mas que não mudam alguns hábitos alimentares, e com isso não conseguem emagrecer, né? Porque todo mundo acha que tomou e emagreceu, e na verdade acho que não é bem assim, né? Dependendo da causa, às vezes a pessoa que só usa o medicamento e não faz o acompanhamento devido,
ele vai emagrecer. Mas aí a gente precisa lembrar do conceito de emagrecimento, porque para a população, emagrecer é perder peso de balança. Para nós médicos, definição de emagrecimento é perder gordura corporal. Então, nem sempre o fato de você estar ali perdendo peso na balança significa que você emagreceu. Você pode ter perdido água, pode ter perdido músculo. Então, por isso que é tão importante esse acompanhamento para a gente também ir observando a composição corporal, para ver se efetivamente a gente está tendo um emagrecimento ou só perdeu peso na balança. Bom, a gente está entrevistando aqui a doutora Mayra Sampaio, que é especializada em nutrologia, né, e obesidade e sarcopenia. Depois eu até vou perguntar o que é sarcopenia, porque eu não sei o que é. Aliás, o que é Perda sarcopenia? de massa muscular. Ah, é? Perda de massa muscular. Ou Isso. seja, emagreci demais e estou perdendo. Com a idade você perde isso, a massa. Nós fisiologicamente vamos caminhando para essa questão da sarcopenia. Quando a gente vai perdendo a nossa produção hormonal, né, que ela vai decaindo ao longo do tempo, o hormônio ele vai fazer com que nós tenhamos um anabolismo, que é o aumento da massa muscular, o aumento de massa magra. Quando a gente vai perdendo essa questão hormonal, ou seja, que ela vai diminuindo, se nós não temos o estímulo adequado, seja ele pela atividade física, seja também pela reposição hormonal, a gente vai diminuindo nossa massa muscular. Então tá bom, agora está explicado. Deixa eu perguntar mais uma coisa, doutora Mayra. A obesidade já é uma doença, como você mesmo falou, né, reconhecida inclusive pela OMS como uma doença importante, né? Sim. Mas a partir de que momento a pessoa que está bem acima do peso, ela precisa se preocupar realmente em emagrecer? Porque às vezes você fala, estou acima do peso, mas, né, podia ser pior, quer dizer, é 50, é 80, é 100, não tem uma média nisso, né? Cada um é cada um. Mas a partir de que momento ela precisa pensar em se tratar para que não tenha mais consequências mais graves para a sua saúde? A gente tem que pensar sempre que o melhor momento é a prevenção, né? Então, não deixar chegar nesse patamar, mas como eu disse, só mesmo no acompanhamento de saúde é que a gente vai conseguir definir o que é obesidade, porque não é só aquele paciente que está visualmente acima do peso, né? A gente precisa avaliar a composição corporal e sempre tentar adequar a uma composição corporal adequada, ou seja, de massa muscular, de gordura, de água corporal, para que a gente evite as comorbidades. Mas, focando muito na sua pergunta, a gente tem que estar sempre preocupado em avaliar esses exames laboratoriais e nos prejuízos que o paciente tem junto com esse aumento de peso. Perfeito, doutora Mayra. Agora, a pessoa que está obesa, ela também tem a possibilidade, além dessas canetas, tratamento, emagrecimento, exercício, etc. Há casos em que a pessoa chegou no estágio tão, né, mórbido, alguma coisa assim, que às vezes só a cirurgia bariátrica dá uma solução ali para ela. Em muitos casos, né? E hoje até o SUS faz essas cirurgias, né, autoriza. Quando essa pessoa precisa ser tratada com as cirurgias de redução de estômago e essa solução é para todo mundo, é a mais duradoura? A cirurgia bariátrica, ela ainda faz parte, né, de um dos tratamentos da obesidade, mas é como se a gente fosse o nosso último degrau. Antes disso, nós temos várias possibilidades de tratamento, mas ainda assim é um tratamento válido. Normalmente, a gente deixa para os casos de obesidade mórbida, né, e aí vai avaliar não só a questão do IMC, mas questões psicológicas, questões nutricionais. Por quê? Porque dependendo do paciente, a cirurgia bariátrica, por si só, às vezes é uma resolução momentânea. Nós temos muitos casos de reganho de peso após a cirurgia bariátrica e isso se deve a vários fatores. Então, por isso que é tão importante, mesmo o paciente que tenha
a indicação da cirurgia bariátrica fazer o acompanhamento multiprofissional, tanto com o médico nutrólogo, como nutricionista, como a própria terapia, psicoterapia. Por quê? Porque precisa ser um acompanhamento integrado, não só o procedimento em si, né? E um ponto que eu costumo dizer, hoje eu até integro uma equipe com um cirurgião bariátrico para fazer o acompanhamento desses pacientes antes da cirurgia e depois da cirurgia. Por quê? Eu gosto de dizer ao paciente que ele precisa ter em mente que ele resolve um problema, que é a perda de peso. Às vezes resolve dois, porque normalmente esses pacientes têm diabetes associado e com a cirurgia isso acaba se resolvendo. Mas ele ganha outro, que é o casamento com o nutrólogo a vida inteira. Por quê? Porque a cirurgia vai levar a deficiências de absorção de nutriente. Então, às vezes o paciente tem aquela sensação que emagreceu, o problema acabou, mas ele adquire deficiências nutricionais que precisam ser acompanhadas, que se não forem, podem levar a outras doenças. Perfeito. Doutora Mayra, em todos esses tratamentos contra a obesidade, né, muitas pessoas sofrem com o efeito sanfona, que ele emagrece, engorda, emagrece, engorda. O que que o obeso precisa fazer, em primeiro lugar, para começar esse tratamento de uma forma eficaz, né, sem correr esse risco do efeito sanfona? O que vai fazer com que esse paciente saia do efeito sanfona é justamente adequar a rotina de vida. Por isso que dieta, ou seja, reeducação alimentar, né? Quando a gente fala em dieta, parece que é só restrição, e não é. Mas então vamos falar de reeducação alimentar. Atividade física e sono, esses três pilares precisam ser adequados, porque senão é isso que leva o paciente ao efeito sanfona, né? Aquela pessoa que só usou a medicação e não fez mais nada do que precisava. Aí vai ficar indo e voltando nessa questão do peso mesmo. Então, para quem está chegando agora, a gente está conversando com a médica a doutora Mayra Sampaio, que também é especialista em reposição hormonal feminina e masculina, e conhece muito de climatério, menopausa, andropausa, melhora da vitalidade. Qual é o caminho, doutora Mayra, para a vida, para aqueles casais que querem melhorar a vida sexual, que estão com a libido meio baixa? Eu adoro fazer atendimento de casais, aliás, acompanho vários. O que que é importante, né? Quando começa o declínio da questão hormonal, a gente costuma dizer que o homem é como se fosse o interruptor da tomada, é um liga-desliga. Mulher é o painel do Boeing. São vários hormônios diferentes, a gente tem variação hormonal ao longo do dia, ao longo do ciclo menstrual, então é aquela confusão, vamos dizer assim. O homem acaba sendo mais fácil da gente resolver. Só que quando a gente está falando em produção hormonal, a gente tem que lembrar que aos 25 anos, mais ou menos, a gente está ali no auge da nossa produção hormonal. Isso vai decaindo ao longo do tempo, e isso é fisiológico, ou seja, é natural do ser humano, tanto para homens quanto para as mulheres. As mulheres, especificamente, a gente tem muito essa questão, né, da menarca, que é a primeira menstruação, né, como marcos do nosso desenvolvimento, e a menopausa, que é a parada da menstruação por 12 meses consecutivos. Só que a menopausa, ela vai acontecer na mulher ali em torno de 50, 55 anos de idade. Só que o período que antecede essa parada da menstruação por completo, que é chamado de climatério, ele pode começar 10 a 15 anos antes. Ou seja, numa mulher que está ali, às vezes, com 35, com 40 anos, que está no auge da sua produtividade, vamos dizer, que já tem um bom emprego, que já se formou, que está ali ganhando seu dinheiro, e às vezes começa a ter alguns sintomas que normalmente nunca são relacionados à queda da produção hormonal. Que sintomas são esses? Às vezes é uma mulher que começa a sentir uma fadiga muito grande, ou seja, um cansaço, que chega ali por 5, 6 horas da tarde, está trabalhando, parece que o cérebro não funciona mais, começa a perder um pouco a libido e acaba colocando tudo isso no excesso de trabalho.
Mesma coisa os homens. Os homens, às vezes, e a gente atende muitos empresários, o que acontece? Começa a perder produtividade. Então, começa a procrastinar mais, não tem tanta tomada rápida de decisão. Às vezes, a libido não é a questão que vai aparecer primeiro, né? E quando a gente faz o acompanhamento desse casal e a reposição hormonal dos dois, principalmente quando isso já está mais avançado, como na menopausa e na andropausa, reacende o relacionamento. Então, eu costumo dizer que às vezes não é falta de amor, né? É só falta de hormônios. Falta de hormônios. Inclusive, um dos tratamentos que você desenvolve para melhorar a qualidade de vida da mulher e que ela tenha uma longevidade maior é que ela comece fazendo uma boa prevenção de doenças, né, doutora Mayra? Como é que isso funciona? Quais são, assim, os exames fundamentais, assim, que você indica para suas pacientes? Hoje, na minha prática clínica, né, através da nutrologia, eu acabo vendo todas as questões, né? Então, tanto a parte metabólica como a parte hormonal. Ou seja, a gente faz todos os exames laboratoriais para ver reserva nutricional, as questões hormonais, se tá tudo ali ok, né, exames comuns de colesterol, se tem anemia, se não tem, reserva de ferro, vitamina D, vitamina B12, ou seja, a gente faz um rastreio completo, tanto da parte hormonal quanto da metabólica, exames de imagem, né, porque é muito importante quando a gente vai fazer um acompanhamento completo do paciente e usar qualquer medicamento ou propor qualquer tratamento, sempre o benefício precisa ser maior do que o risco. Então, embora hoje já a gente já diminuiu bastante essa questão do tabu em relação à reposição hormonal, mas é importante fazer esse rastreio completo com exames, né? Então, observando também toda a parte ginecológica, então fazendo ultrassom de mama, mamografia, transvaginal, ou seja, os exames comuns, mas para a gente ter uma visão completa daquele organismo. Agora, doutora Mayra, em outra tecla, né, que você bate, que a mulher tem uma vida melhor, com emagrecimento, longevidade, fertilidade, é que ela faça um plano de nutrologia integrada, né, a um eficiente plano de saúde integral. No que consiste esse programa que você sugere? Na verdade, assim, o acompanhamento da mulher em todas as fases da vida. Então, são esses exames básicos que eu estou falando. Dependendo do caso, se for algum caso mais difícil de fertilidade, aí a gente vai partir para exames mais complexos, mas o ideal é que a gente acompanhe essa mulher, e eu costumo dizer que o paciente é como se fosse uma grande teia de rede de pescador. Cada vez que senta na minha frente, é uma situação diferente, porque às vezes a rotina, por exemplo, do trabalho é mais estressante. O que pega mais naquele momento? Então a gente vai ajustando toda essa questão metabólica para que realmente o corpo funcione da melhor forma como ele foi programado para funcionar. Então, cada vez a gente vai precisar, às vezes é a questão hormonal, às vezes é a questão metabólica, às vezes é os dois. Então, de tempos em tempos, de preferência, né? Hoje a gente bate muito nessa tecla, né, do wellness, que é da saúde, mais do que em doença em si, que é a parte preventiva. Então, em geral, eu acompanho esses pacientes a cada 3 meses, a cada 6 meses com os exames, e a cada bloco, então, de tempos em tempos, a gente vai readequando esse metabolismo de acordo com a necessidade do paciente naquele momento. Certo, Muito muito bem, obrigada, Adriana. doutora. Você tem mais alguma pergunta? Porque é um programa para mulheres aqui, né? Você já Não, percebeu. eu tenho uma pergunta, assim, Ah, claro que não dá para responder de uma maneira muito ampla, mas qual é a diferença, doutora Mara, que muita gente fica na dúvida, entre Saxenda, Ozempic e Mounjaro, tirzepatida, né? A diferença, hoje a gente já ouve falar muito em peptídeos, né? São essas cadeias de aminoácido que são sinalizadores, então. Então, a gente tem o Saxenda como um tipo de medicação. Ele não é tão eficaz em relação à obesidade. Depois disso veio o Ozempic, né, que são os análogos de GLP-1, que são hormônios intestinais, e o Mounjaro, que é análogo de GLP-1 e GIP. Então, é como se
um atuasse de forma, vamos dizer para leigos, tá? A Saxenda vai atuar de forma mais fraca em uma rota do metabolismo. Aí evoluímos para o Ozempic ou Wegovy, que vai atuar de forma melhor em uma rota desse metabolismo. E o Mounjaro vai atuar em 2 rotas metabólicas, então acaba tendo um resultado superior. E agora Mas já são tem, análogos de hormônios intestinais. tá. E aí já tem algum novo medicamento vindo aí melhor que o Monjaro? Alguma Tem a nova promessa? retratutida, é, Hã? tem a retratutida, que aí vai atuar em 3 vias metabólicas, mas aí, por favor, alerta a população, não usem esse medicamento ainda, porque ele ainda está em fase de estudo, tá? Os resultados são promissores, mas ainda está em fase 3 de estudo, então não foi liberado a comercialização ainda, embora tenha saído na mídia aí, acho que foi a semana passada, se eu não me engano, a inauguração, né, de um grande laboratório paraguaio vendendo a medicação, mas isso não foi liberado ainda através dos estudos. Pena. Muito bem. Bom, doutora, você tem mais alguma questão para levantar que você acha que ficou faltando na nossa entrevista? É que a obesidade é um tema muito amplo e muito importante para a população, né? E a gente tem que levar em conta vários fatores metabólicos, mas eu acho que o recado final é orientar a população que a ciência está aí para nos ajudar, né? Como todo medicamento, a gente precisa sempre avaliar risco e benefício. Benefício tem que ser sempre muito maior do que o risco à saúde do paciente. Fazer uso das medicações, desde que bem indicadas, mas com bom acompanhamento médico, para realmente a gente ter aí um tratamento de saúde, para que vocês não arrumem outra doença. Muito bem. Bom, chegamos ao final aqui do nosso BCTV de hoje. Vamos aproveitar para nos despedir da doutora Mayra Sampaio, né, que é a médica nutrologista que nos acompanhou aqui durante essa última meia hora. Obrigado, doutora Mayra. Boa noite. Obrigada a vocês, boa noite.